meus amigos, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu prometo que eu preciso fazer outro óculos logo, porque eu já estou naquela fase, põe um, tira o outro, põe um, tira o outro. Preciso me ajeitar quanto a isso. Hoje é um tema bastante gostoso, porém é um tema longo, onde de fato precisaríamos de um seminário, um dia todo, para que a gente pudesse conversar a respeito de tantos assuntos dentro de um único assunto. Tanto que eu comentei com a Rê que precisamos mudar, né, o nome, Vidas Passadas e Homossexualidade. E ela concordou. Nós vamos colocar o nome na próxima etapa desse seminário de questões espirituais e vidas passadas. Por quê? Vocês vão ver agora no nosso bate-papo que não é só a homossexualidade. Então nós precisamos trocar, né? Porque quando começamos os estudos dentro da doutrina ou dentro da ciência, porque a nossa religião é ciência, filosofia, né? Nós não podemos ficar só na religião. Então, quando você vai para a ciência, você vê que a questão não é só a homossexualidade, tá? Para iniciar, eu sempre gosto de trazer um tema de Kardec ou do Chico, né? Então, vejam só, lá na Gênesis capítulo 4, Kardec fala o seguinte: se a religião se negar a avançar com a ciência, esta vai avançar sozinha. Somente as religiões estacionárias é que temem as descobertas da ciência. Então, isso está na Gênesis. E depois trouxe uma outra pergunta também, 573 do Livro dos Espíritos. Qual é a missão dos espíritos encarnados? Nós temos uma missão, não é só de buscar nossa evolução. Essa é a principal para nós. Nós todos aqui que estamos precisamos evoluir. Só que nós temos uma outra, que os espíritos responderam. É a de instruir os vossos semelhantes, os vossos irmãos. Está na pergunta 573 do Livro dos Espíritos. Então, o que hoje eu pretendo nessa tarde junto com vocês é trazer para vocês tudo aquilo que nós estamos estudando, aprendendo a cada encontro, aprendemos nessa troca, a cada estudo, a cada leitura. Então é isso, nós precisamos nos instruir para que a gente possa não ser preconceituoso, falar palavras indevidas e não praticar o que Cristo veio nos ensinar, que é o amor. Cristo, ele só veio para falar e ensinar. Ele viveu e ensinou o amor, tanto na prática quanto na sua fala, tá bem? Então vamos lá. Bom, a instrução já começa aqui. Nós precisamos conseguir entender quando falamos o que é identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico e expressão de gênero. Aqui, identidade de gênero já quebra o que nós ouvimos de forma indevida, errônea, ideologia de gênero. Gente, isso não existe. Ideologia existe? Ideologia existe. É uma palavra que é um conjunto de ideias, está lá no dicionário, a respeito de um determinado assunto, a respeito de um determinado questionamento. Porém, não tem fundamento científico dentro do que nós estamos tratando aqui. Então, quando vocês ouvirem ideologia, isso vocês têm que saber que foi usado pela igreja, tá? Foi usado esse termo lá na época de 1990, primeira vez. Foi um termo que os padres, os papas da época usaram contra um grupo de mulheres que lutavam pelo feminismo. Então, eles usaram isso para combater esse grupo e depois eles começaram a colocar também contra os homossexuais, principalmente o Papa Bento XVI.
Então, para que todos saibam o porquê isso não tem nada a ver com identidade. Então, não estou falando contra a igreja, não é isso. Eu estou contando a história para vocês de onde surgiu esse termo, tá? E que até hoje é usado de forma errônea, preconceituosa contra as pessoas homossexuais e transexuais, entre outros que eu pretendo citar aqui para vocês. É que por conta do tempo eu não sei se vou conseguir citar tudo, mas o principal prometo que nós vamos citar. Então, identidade de gênero. Identidade é quando nós nascemos biologicamente mulher, só que eu me identifico e eu me vejo, eu me entendo como homem. Ou eu nasci homem e eu biologicamente, e me entendo e me vejo, me sinto como uma mulher. Ah, mas isso não é normal. Ah, e se eu contar para vocês que hoje a ciência fala que sim, que tem estudos que mostra que quem é transexual, aqui na identidade de gênero, nós estamos falando principalmente dos transexuais que não conseguem se ver com o sexo biológico que nasceu, tá? Então, são os transexuais. E o que a ciência fala? Existe sim um fator genético para isso, existe, e também um fator na estrutura cerebral, que mais para frente vou mostrar para vocês as imagens, tá bem? Bom, então aqui a gente já começa a entender um pouco sobre o que é transgêneros, tá? Ou transexuais. Bom, mas e se eu nasci mulher e me vejo como mulher? Ou nasci homem e me vejo como homem? Sou cisgênero. Eu nasci com aquele sexo e me entendo e me vejo com o sexo biológico que nasci. Até aqui tá tudo bem? Tá? Então aqui, quando falamos de identidade, nós estamos falando basicamente dos trans ou dos cis. Trans, sexo biológico incompatível com aquilo que eu vejo. E cis, sexo biológico compatível com aquilo que eu vejo e me entendo, tá bem? Orientação sexual. Orientação sexual é quando eu tenho desejo, afeição. Então aqui eu estou falando do meu desejo, da minha afeição, dos meus sentimentos, que podem ser homoafetivos, quando eu, mulher, sinto amor por outra mulher, ou heteroafetivo, quando eu, mulher, sinto amor por um homem, ou atração por um homem. Então, gente, orientação, ela pode ser homossexual, tá? Sexo oposto, heterossexual, heterossexual, sexo oposto ao meu, homossexual, mesmo sexo biológico, tá? Ou bissexual. Ah, então existe bi? Existe sim. Só que todos os estudos que fazemos a respeito dos bissexuais, a grande maioria dos estudos falam o seguinte, que as pessoas que têm essa tendência bissexual são pessoas que têm, na verdade, uma grande dificuldade de se aceitarem como homossexuais. Existe um certo conflito, mas também tem uma parcela da população que são sim bissexuais, elas sentem atração pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo, tá? Então tudo isso que eu trago aqui para vocês são dados, não sou eu que estou passando, tá bem? Olha, um site muito bacana para que vocês possam ler, pesquisar, é o Grupo Gay da Bahia, tá? E tem livros que depois tem aqui no final da apresentação, livros que vocês também, quem queira se aprofundar um pouco mais, muitas literaturas dentro da doutrina, tá bem? Sexo biológico. Sexo biológico é aquele sexo qual eu nasci, seja feminino, masculino e
o intersexo. O que é o intersexo? Antigamente é o que se falava dos hermafroditas, que a pessoa pode nascer com tanto gônadas femininas quanto masculinas. Existe hoje uma frente de médicos que defendem não fazer a redesignação sexual nessas crianças. Por quê? Porque muitas vezes eu posso fazer essa cirurgia quando a criança nasce, existe os dois sexos na criança, vamos dizer assim, só que se faz uma correção para o feminino. E quando ela cresce, ela se identifica com o masculino, vai ser conflitante. Então, o que hoje existe? Existe uma grande frente que está respeitando com que essa criança cresça, chegue na adolescência, consiga se ver, consiga se sentir, entender o que está acontecendo, para que daí sim seja feita essa readequação, essa adequação sexual, tá? Então ainda existe sim, só que não se usa mais o termo hermafrodita, e sim intersexo, tá? Depois, o que é expressão de gênero? A expressão de gênero nós temos a pessoa que se veste, que é mulher e se apresenta para a sociedade sempre muito feminina, ou não, andrógeno, que hoje a maioria de nós mulheres somos mais para o andrógeno, a gente não vive o tempo inteiro de vestido, saia, salto alto, tá? Então, ou o homem, tanto que tem homens que também hoje você já vê que usam outras roupas. Então, aqui, gente, essa expressão é como eu me expresso para a sociedade, como eu me visto, como eu me porto, a forma como que eu corto o cabelo, é isso. E muitas vezes aqui, quando a pessoa está na transição, é quando você olha e às vezes tem aquela dúvida. Nossa, é homem, é mulher? Como a gente tem pouco tempo, então aqui eu já vou falar. Quando chegar aqui nessa questão de expressão e a gente não tiver condições de saber se é homem ou mulher, de forma respeitosa, qual o seu nome? Pronto, tá? Qual o seu nome? Então, por quê? Porque se nós temos dúvida, é porque de fato às vezes está naquele processo de transição. Outra coisa, se é um homem trans que está, uma mulher trans, né? Então ela saiu do masculino e está indo para o feminino. Os hormônios femininos, até fazerem efeito, é muito mais lento do que quando nós nos deparamos com um homem trans. Porque os hormônios masculinos são muito mais rápidos. Então, quando a gente se depara com um homem trans, difícil, você já vai perceber, de repente, você nem vai achar que ele era uma mulher, porque os hormônios cruzados são rápidos demais, quando se trata do hormônio masculino, tá? Num corpo feminino. Agora, quando geralmente nós temos dúvida, é porque às vezes essa transição está ocorrendo, um homem tomando os hormônios femininos, e é muito, muito, muito mais lento. A voz, é todo um processo muito, é bem mais demorado, tá bem? Então aqui é o que eu expliquei para vocês, o que é cisgênero, né? Nasceu e se identifica como homem, o menininho, a mulher também se identifica com o seu sexo biológico. E os trans, o menino nasceu biologicamente, né? Menino, só que se vê como menina, tá? E ali o oposto é a mesma coisa. Tanto que transgênero, né, vem do latim, que significa o quê? Do outro lado. Na verdade, eu me vejo do outro lado. Ideologia, que eu comentei com vocês, então isso nós já podemos apagar, né? E antes, gente, até 90 também, vejam só, a homossexualidade, ela era tida como uma doença, por isso que ela era chamada de homossexualismo. Então vejam só, quando falamos homossexualismo, transexualismo, esse prefixo ismo no final denota doença. Então,
outra coisa que nós temos que banir da nossa fala, né? Porque assim, nós espíritas, nós trabalhamos com atendimento fraterno, nós temos que ter uma fala de amor para com todos, de igual para com todos. Porque assim, independe se a pessoa é homossexual, transexual, isso não define o caráter dela, isso não define a moral dela. Porque eu, por exemplo, eu posso dizer que eu era uma pessoa preconceituosa até me aprofundar nesses estudos. Eu sou homossexual, mas eu era preconceituosa com os transexuais. Por quê? Porque eu não entendia o porquê a maioria se prostituía. Eu não entendia, eu não sabia o porquê. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei com vergonha de mim mesma, porque eu falei, que absurdo, que preconceito horroroso você carregava dentro de você. Porque os transexuais, a maioria deles, são expulsos de casa. A maioria. E a maioria tem dificuldade para conseguir estudar. E quando vão adentrar as escolas, quando conseguem adentrar as escolas, muitas vezes eles precisam ir acompanhados dos seus professores. São os que mais sofrem bullying. Os homossexuais também? Sim, também. Mas os trans, mais ainda. A taxa de sobrevida dos transexuais não chega a 35 anos. O que resta para as pessoas que são expulsas de casa, não têm condições de estudar e precisam sobreviver? Eles vão se prostituir. E qual é o maior sonho deles? Estudar, constituir família. E trabalhar, né? E quando ainda encontram alguém, eles acreditam que vão encontrar alguém para serem amados e amar. Não, essas pessoas têm a curiosidade de sair com essas pessoas porque são transexuais, de usá-los como se fossem uma máquina, sei lá, um objeto, entendeu? E não para amar essas pessoas. Então eu conto isso porque nós precisamos assumir, né? Eu acho que tanto o nosso lado bom quanto o nosso lado meio sombra. Então isso eu aprendi. Eu falo que esse seminário para mim está sendo um aprendizado a cada dia. Por quê? Porque as pessoas não têm chances. As pessoas não sabem o que é ser amadas, não têm chances de estudar, não têm chances de trabalhar. Então, vão mesmo se prostituir para que possam sobreviver, né? Não é nem viver. Essas pessoas sobrevivem. É bem aquilo, vão empurrando com a barriga mesmo. E sofrem muito. Sofrem demais. Andrei Moreira é um escritor que fala muito sobre a parte dos homossexuais, os transexuais. Ele tem uma editora. Uma grande maioria das pessoas que trabalham com Andrei Moreira são os transexuais. São os transexuais. E tem uma história de um transexual que ele sempre ouvia as palestras no centro, lá em Minas Gerais. E um dia ele foi pedir, que ele ouvia que sempre, e ele ficava do lado de fora, e ele ouvia que precisava de voluntários para trabalhar na casa. E ele foi pedir auxílio ao pessoal lá da casa, né? E falaram que ele tinha que conversar com um dirigente. Voltou um dia e conversou com o dirigente. Todas as possibilidades, até para fazer faxina na casa, o dirigente conseguiu falar que já tinha pessoa. Só que esse dirigente, ele era médium ostensivo. Depois de passado muitos anos, tá? Isso está numa palestra do Andrei Moreira, vocês encontram, tá? É que eu estou fazendo de forma breve essa história. Um dia, ao final, ele estava fazendo uma palestra final, uma oração, uma prece final. Quando ele viu um monte de pessoas entrando, sofredores, daí viu que eram entidades. Bom, terminou, essa entidade chegou nele e falou: olha, agora você não tem como me expulsar daqui.
Só que eu trouxe comigo muitos mais sofredores que viviam comigo nas ruas. Gente, me arrepia essa história. Andrei Moreira conta muitos outros casos, tá? Eu falo que eu tenho muita vontade de fazer um seminário com ele só a respeito disso, porque ele leva trans nos seminários dele, então ele, não é só ele que fala, né? Então, assim, ele vai trazendo histórias reais. E essa é uma história real que aconteceu. Então, nós espíritas, que seguimos o Evangelho, que seguimos aquilo que eu trouxe aqui, Kardec, nós precisamos realmente carregar os ensinamentos conosco. Não é? Não podemos falar, não, até aqui eu sigo. Ah, não, mas essa parte aqui, ó, eu escondo. Não é? Não. Então, não podemos mais usar o sufixo ismo. Ainda está no CID a questão do transexual, só que como disforia de gênero e não mais como transexualismo. Não deixou de ser uma patologia, tá? Porém, não como uma patologia de ordem mental. Por quê? Como é uma disforia, os médicos afirmam que, tratando a disforia dessas pessoas, o sofrimento dessas pessoas, que é essa incongruência entre o sexo biológico e como se vê, essas pessoas saem das suas angústias, das suas ansiedades, de processos depressivos, pensamentos suicidas, tá? Então, e depois nós temos também, que aqui comeu, nós temos no CID o ego distônico. O que é o ego distônico? É aquele que sabe que é tanto homossexual ou transexual, mas procura viver aquilo que ele acredita que é normativo pela sociedade. Ele tenta viver uma vida de hétero cis, tá? Só que ele sofre, ele sofre, ele faz a família sofrer, ele faz o entorno que ele vive sofrer. Então isso é o ego distônico. E nós temos o ego sintônico. O ego sintônico, por exemplo, pode ser eu que sou homossexual e convivo bem com a minha sexualidade, sem problema algum. A senhora hétero vive bem, então assim, o outro trans convive bem. Está em sintonia com a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero. Tá bem? Bom, aqui, vejam só que interessante. Então, quando eu falei para vocês que a ciência hoje fala que tem a questão do cérebro, tá? Mas vejam só, a ciência até hoje não fala é só isso ou só aquilo, porque existem sim os estudos que comprovam que tem fator genético, que tem fator no cérebro, bem nessa região do hipotálamo, mas não é só um fator. Então eles falam que é multifatorial, tá? Vejam que o cérebro do homem heterossexual é praticamente igualzinho o do homem homossexual, tá? Em pouco difere. É bem naquela região do hipotálamo. Todo esse estudo da ciência foi feito na região hipotalâmica. Agora, olha só, mulher cisgênero, tá? Tanto faz ser homossexual ou hétero. É mulher cis, tá? Se vê como mulher. E mulher transgênero é o homem que nasceu biologicamente homem, tá? Só que é trans, se vê como mulher. Olha só, o cérebro dele e o cérebro da mulher cis é praticamente a mesma formação. Então existe uma condição na estrutura do cérebro. Isso também já foi comprovado pela ciência, tá? Então já foi comprovado. E o fator genético, tá? O que é o fator genético? São os genes que nós carregamos. Também já foi comprovado pela ciência após um longo estudo. Gente, aqui não dá para fazer os estudos para ficar lendo para vocês. Então eu conto resumidamente. Então já foi comprovado o seguinte: eles fizeram um estudo com gêmeos
univitelinos, então aqueles gêmeos idênticos mesmo. Onde um irmão era homossexual, 30% a 40% da chance do outro também ser. Trans, mesma coisa. Ou hétero. Bom, só que daí esse estudo começou a realmente comprovar que sim. Daí eles começaram a buscar gêmeos, esses gêmeos que foram criados longe, aquelas crianças que nasceram gêmeos univitelinos, mas foram criados distantes, por adoção, um às vezes num país, outro no outro. Gente, eis que a pesquisa se confirmou. Se um gêmeos era homossexual, o outro lá no outro também era. Um era hétero, o outro lá no seio, cidade, país, também era hétero. Trans se confirmou. Então, existe fator genético. E agora nós temos um outro estudo, que nem está aqui no slide, eu preciso até colocar, a epigenética. O que é epigenética? A epigenética também está fazendo um estudo, mas não tem nada comprovado ainda, que são fatores externos que podem alterar algum fator genético. Tá? Então, eles também estão estudando isso, mas voltado com as questões hormonais, na hora da gestação. Então, é um estudo assim, não é que a pessoa já está lá na adolescência, então um fator epigenético fora vai influenciar. Não, esse estudo são em mulheres que estão gestantes e fatores fora do seu corpo que podem influenciar a genética, como exposição a hormônios, substâncias químicas. Então, existe esse estudo já em andamento. Porque nós sabemos que coisas que acontecem do lado de fora podem influenciar o nosso organismo. Bomba lá de Hiroshima, não foi? É um exemplo enorme. Então, é isso. Essa pesquisa são em crianças ainda dentro intrauterino, tá? Eu preciso colocar aqui, mas isso é um estudo ainda que não tem nem respostas. É só um estudo para ver se existem também esses fatores que podem alterar a questão genética, tá bem? Ainda dentro do útero da mamãe. Até aqui tudo bem? E olha que bacana isso daqui, se a gente pensar dentro do que eu trouxe nessas primeiras falas para iniciar. No mundo maior, eu falo que a nossa doutrina, gente, é uma doutrina muito bendita, é muito abençoada. As respostas estão aqui, se a gente se debruçar realmente nela. Como fazer valer o abençoado serviço do médico, a vítima da angústia sexual, se tem a defrontá-lo, vibrante, a hostilidade da família? Como salvar doentes da alma, numa instituição de benemerência, se o organismo social esmaga esses enfermos com todo o peso da sua opinião e de sua autoridade? Gente, isso daqui Chico nos trouxe no mundo maior, tá? Pelo espírito de André Luiz. Então, dá para a gente estudar só a questão da homossexualidade quando nós vamos estudar as questões sexuais? Não dá. Então, são questões sexuais e vidas passadas. Então, gente, aqui quando o médico fala lá no CID que eu posso usar disforia, porque se eu tratar disforia, a pessoa vai sarar, porque o sofrimento dela é por conta dessa incompatibilidade. André Luiz já estava nos contando isso aqui, ó. Só que aqui, ó, a família, lembra que eu contei para vocês, que são os primeiros a expulsar os seus filhos trans? E pasmem, hein? Os filhos negros trans são os que mais são expulsos de casa. Quando os filhos negros chegam e falam que apanharam na escola, ou sofreram bullying só pela cor da sua pele, as famílias acordam. Quando eles chegam, isso está lá no grupo gay da Bahia, de forma muito bem descrita, tá? Quando eles chegam em casa e contam que são transexuais ou homossexuais, eles são expulsos. Mas assim, prontamente.
Os brancos também, mas os negros existem uma porcentagem maior de expulsão de dentro de casa. E aqui, André Luiz já estava nos contando, né? Então, assim, hoje já existem essas... acho que eu desliguei, né? Não, sei lá o que eu fiz, desculpa. Então, hoje já existem condições de cuidar dos transexuais. Porque, na verdade, não é que os transexuais necessitam de médicos. Não. Se a questão é só porque é transexual. O problema é se ele não consegue conviver bem com o corpo que ele nasceu. Porque tem muitos transexuais que não necessitam fazer as suas readequações. Não precisam mexer no corpo. Mas não é a sua grande maioria. Uma grande maioria sofre por se chamar Paula e que gostaria de ser chamado de José, por exemplo. É um sofrimento enorme. E às vezes essa pessoa só mudando o nome no registro já para de sofrer. Porque se ela se veste, se as roupas que ela coloca já tá bom e o nome já mudou, tá legal, ela não vai precisar passar pelas readequações. Que também é um outro termo que nós falamos errado. Não existe mudança de sexo, tá? Existe readequação. Vocês estão ouvindo desde o começo falar, né? Readequação, readequação. Nós vamos readequar aquele quadro no meu corpo biológico para aquilo que eu me vejo, como eu me vejo, como eu nasci, que é a minha identidade, tá? Sempre? Não, nem sempre, tá? Nem sempre. Nós temos em São Paulo, deixa eu ler para vocês o nome certinho, Antigos com M. Vocês encontram tudo isso também na internet, é do HC. Lá eles têm materiais incríveis para ser estudado, vídeos. O doutor Alexandre é o médico responsável. Ele foi criado em 2010 para atender adultos, tá? Só adultos. Foi criado em 2010. Vejam só. Ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual do HC. O Dr. Alexandre, que é o médico responsável, ele falou que em 2011 surgiu a primeira criança com 4 anos. Com 4 anos. Daí ele falou assim que para ele aquilo foi a resposta de tudo que ele na verdade não estava querendo ver, ele e a equipe dele multidisciplinar. Por quê? Como assim criado para trabalhar com adultos? Se todo adulto que estava chegando lá no ambulatório já chegava relatando que os seus primeiros sinais foram na infância. Então a criança fala, ele falou, a criança fala, nós é que não queremos ver, nós é que não queremos enxergar. A criança tem voz, a criança se vê, se entende. E ele fala que até os 5 anos, a criança já começa a ter noções, já tem noções. Ele fala que já tem noções sim da sua identidade. Que a partir dos 7 anos ela não tem mais dúvida. Isso não sou eu, doutor Alexandre, psiquiatra, especialista nessa área. Então hoje o HC se tornou, esse ambulatório Antigos, lá em São Paulo, se tornou referência para tratar crianças, adolescentes e os adultos também. Então, gente, e é um dos poucos ambulatórios no Brasil, tá, que trabalha com a suspensão da puberdade. O que é isso? A criança, ao chegar na puberdade, finalzinho do processo da infância, ela começa a tomar um hormônio, tá? Para que não surja sinais femininos ou masculinos, como as mamas, né? E outros, os testículos, enfim. Então é feito este bloqueio. Daí tem influência com a altura também da criança, mais alto, mais baixo. Então é feito. Só pouquíssimos são autorizados e conseguem fazer isso aqui. Ah, mas o Conselho Federal de Medicina autoriza? Autoriza. Porém, o que mais eles lutam, tá? O HC principalmente tem muita luta contra as bancadas religiosas e evangélicas que não querem que seja feito esse tipo de tratamento. Só que eles não
conseguem entender que isso, quando a criança conseguir chegar mesmo lá no final da sua adolescência, foi só suspenso a puberdade dela, ela conseguiu conviver mais com os adolescentes que já estavam chegando na sua fase madura, feminina ou masculina, tá? Em todo o processo, porque essa criança, gente, ela está em tratamento multidisciplinar. Bom, não tem dúvidas mesmo, essa criança, ela daí pode fazer o tratamento de hormônio cruzado, que hoje já passou dos 18 para os 16 anos. O que é hormônio cruzado? É o que eu citei para vocês, o homem que se vê como mulher começa a tomar os hormônios femininos, esse é hormônio cruzado. Ou o menino que se vê como mulher que começa a tomar os hormônios femininos, porque daí esse, gente, hormônio cruzado não tem volta, tá? Esse não tem volta. Então, por isso que eles trabalham tanto e enfatizam tanto a importância de suspender a puberdade, porque dá tempo dessa criança passar por todo este processo de trabalho multidisciplinar com a equipe. Porque esse daqui você parou de dar, a puberdade vai vir à tona. Tá? Alguma dúvida até aqui? Bom, daí tem a redesignação sexual, né, ou readequação, tanto faz um termo ou outro. Esse passou de 21 para 18 anos, também pelo CFM, que é pelo Conselho Federal de Medicina, tudo autorizado por eles, e o Antigos com M lá em São Paulo. Se vocês tiverem curiosidade de ler um pouquinho mais a respeito, eles fazem todo este trabalho multidisciplinar incrível com as crianças, tá? Então daí, isso daqui, gente, embora a nossa medicina esteja um pouquinho mais atrasada em relação à nossa doutrina, a doutrina já mostrava aqui, né, que os médicos, eles têm condições de tratar, eles têm condições de cuidar, mas a nossa sociedade, a nossa família ainda não colabora, ainda joga pedra, ainda tem problema de aceitar. É assim, eu aceito desde que não seja na minha casa, para mim está tudo bem desde que não seja aqui, não é? Bem assim, o meu preconceito vai até... Não, eu não sou preconceituosa até a página 5. Né? Passou dessa página aqui, daí já não é comigo. Gente, eu venho de uma casa grande, lá de São Paulo, lá de Santo André, né? E depois eu parei para pensar. Falei, era uma casa grande mesmo, a Joana de Ângeles. Eu nunca vi, um transexual, sentado, estudando conosco. E trabalhando, também não. Então, daí, como diz o Haroldo Dutra, deixa eu achar aqui, depois eu volto. Gente, é muito longo, eu não vou ter tempo de falar tudo com vocês. Então, Haroldo Dutra nos pergunta, no seminário desse ano que eu fui assistir lá em Uberaba, né? Não, Uberlândia, eu sempre confundo os nomes. Ele fez essa seguinte pergunta: nós temos que lembrar qual é a demanda do mundo de hoje, 2024, século 21. Será que nós do movimento espírita estamos atendendo a essa demanda? Daí, com aquele jeitinho peculiar dele, né, ele fala, bom, isso daqui eu não estou dando resposta, estou dando uma pergunta para vocês levarem para casa. Então nós temos que saber se de fato nós estamos amando como Cristo amou, se nós estamos deixando de lado nossos preconceitos, né? Porque assim, nós julgamos as pessoas sem saber o seu verdadeiro conteúdo, sem saber a sua verdadeira moral. Porque assim, não basta eu ser heterossexual para ser bom. Quantos heterossexuais não traem suas famílias? E o pior, os machistas traem as suas famílias geralmente como os homossexuais ou os transexuais. São esses que são buscados nas ruas.
principalmente esses, são buscados por esses homens machistas. E por que morre mais homem homossexual ou o transexual mulher? Por conta do machismo, porque a mulher ela é inferiorizada. Então tudo que lembra a mulher é inferiorizado, é o sistema patriarcal, né? Então, gente, nós temos que ver hoje, como Haroldo nos deixa essa pergunta, o que nós estamos fazendo. É fácil? Não, não é fácil. Eu sei que não é fácil para os pais. É um impacto para os pais saber que o filho... Por quê? Porque nós criamos sonhos para os outros. Nós sonhamos para a vida do outro. A gente tem que sonhar para a nossa vida. Nós temos que concretizar as coisas, querer sonhar para nós e não para o outro. Nós estamos tendo um filho. Nós vamos criar esse filho, nós temos um compromisso com esse filho. E o compromisso maior é amar. E dar para ele caminhos para que ele tenha uma boa moral, uma boa conduta, seja uma pessoa de bem, porque como diz lá no livro dos Espíritos, o que é moral? É eu fazer o bem e para o bem de todos. Está lá na questão do livro dos Espíritos, eu não me recordo o número, mas está lá. A moral é isso. É esse o meu compromisso com o meu filho. Com o meu filho é esse. E não sonhar para que ele tenha uma vida X, Y ou Z. Eu não tenho que sonhar isso. Então, assim, tudo bem, posso ter um momento meu de luto, posso estar em sofrimento, mas o meu papel com o meu filho é um compromisso que eu assumi lá na espiritualidade. Então, eu tenho que amá-lo. Porque para o filho também não é fácil. E eu posso dizer para vocês que é muito mais difícil para o filho. Por que nós pensamos muitas vezes em suicídio? Não é que a gente queira se livrar da nossa vida, e sim do sofrimento que nós estamos passando. Que, gente, ninguém vira homossexual, transexual. Nós nascemos. É uma condição da qual nós nascemos. Nós nascemos. E por que nós nascemos homossexual ou transexual? Porque todos nós que estamos aqui nascemos para uma finalidade. É a mesma coisa perguntar por que uma pessoa nasceu sem perna, sem braço. Gente, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então todos nós que estamos aqui, nós nascemos para buscar a nossa evolução. E se para isso eu preciso ser transexual, ou hétero, ou assexuado, não é? Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para evoluir. Então é isso que eu, como pai, como mãe, eu preciso ensinar para o meu filho. É essa moral. Seja uma pessoa do bem. Você pode ser transexual, mas viva a sua transexualidade com amor. Que tem uma passagem linda de Emmanuel, que está aqui também, que é a relação do dique e do rio, das águas do rio. Que, gente, a sexualidade, eu não posso falar para uma pessoa no atendimento fraterno, não viva. Tudo bem, você é homossexual, é trans, eu te aceito aqui, mas olha, tenta sublimar a sua sexualidade. Gente, é uma coisa natural do nosso organismo, faz parte. Se a gente fosse falar aqui da glândula pineal, tem tudo a ver com a nossa glândula pineal. Como que eu vou combater o que é natural? Faz parte da nossa vida, do nosso organismo. Eu não tenho como combater. Só que se eu ensino essa moral para o meu filho, se eu dou amor para o meu filho, eu vou explicar para ele que a água do rio pode correr, mas que o amor, que é o nosso dique, que é o nosso freio, ele vai estar lá. E Emmanuel tem um texto lindo que fala disso. Eu até trouxe um trecho aqui, tá? Depois eu ponho para vocês. Que é o rio e o dique. O dique é o amor. Então vejam só, é a base de tudo. A doutrina nos fala assim, que eu posso ter nascido homossexual porque eu tive vivências errôneas e eu precisei nascer nesse corpo para aprender a respeitar meu semelhante. Sim, tem, mas nem sempre eu sou, por exemplo, um tipo, às vezes feminino e sou homossexual. Não. Às vezes, essa minha aparência, por exemplo, eu poderia ter uma aparência mais masculina e ser hétero. Por quê? Porque eu
posso ter vivido longas existências como homem e trouxe no meu perispírito um jeito, de repente, mais masculino, mas sou heterossexual. Então, lógico, a doutrina nos explica muitas coisas, muitas. Mas, agora para acabar, né, que o nosso tempo já se esgotou, o que ela nos mostra? Precisamos amar. Porque essa questão, porque nasce isso, nasce aquilo, gente, nós nascemos para evoluir, nós nascemos para aprender a amar, nós nascemos para sonhar para nós e evoluir para nós, mas precisamos amar o nosso semelhante para que ele consiga viver bem, para que ele consiga viver em paz e cumprir a sua missão aqui, tá? Gente, muito, muito obrigada. Desculpa, eu não consegui passar tudo para vocês, mas se Deus quiser, numa próxima oportunidade, a gente vem e consegue trabalhar todo o conteúdo, mas é que é um seminário. Então eu tentei ir abraçando, pegando um pouquinho daqui de informação, de lá, e se der tempo, dá para finalizar com a música ou não? Dá? Sim. Um beijo no coração de todos vocês e vamos amar e levar essa pergunta do Dutra, tá bom? Tati, assim que terminar a música, você faz a prece de encerramento para nós? Faço, obrigada. Dom, 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 dom. Irie, laera, irie, laera. Dom, 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 dom. Irie, laera, irie, laera. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão, passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Que o mundo é sortido, toda a vida surge. Quantas vezes, quantos versos minha alma ouve? Árvore, tronco, maré, tufão, capim, madrugada, aurora, sol a pingo e poente, tudo carrega seus tons, seu carmim, o vício, o hábito, o monge, o que dentro de nós esconde, o amor, o amor, o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha que é grande, só que ela tá bem longe, sem quase nada do sol. Só que sou pétala, espinho, flor, só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator, água, terra, calmaria e fervor. Sou homem, mulher, igual e diferente de fato. Sou mamífero, sortudo, surtido, mutante, colorido, surpreendente, medroso e estupefato. Sou ser humano, sou inexato. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou.
Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. O mundo tem tantas cores, são tantos sabores. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mundo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Dom, 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 dom. Me aceita como eu sou. Me aceita como eu sou. Me aceita como eu sou. Vamos fechar nossos olhos, então. Agradecer a Jesus essa bendita oportunidade de poder aprender juntos e poder sair daqui levando um pouquinho de amor, respeito a todos aqueles que consideramos diferentes de nós, mas que na essência todos nós somos irmãos e iguais em busca do mesmo caminho, do mesmo objetivo, que é o amor, a paz e a felicidade. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, dai-nos força e amparo, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que sejamos essa força de transformação, que sejamos este amor, Senhor, que voltamos para a nossa casa, levando o amor que Cristo nos ensinou. Vão em paz.